Bom dia, pessoal. Aqui é o Bispo Sivaldo Cruz. Glória a Deus, eu estava dormindo, o Senhor me incomodou. Na verdade, me chamou para a gente comungar. Aí eu estava me lembrando, né, quando foi a minha convenção, que eu me converti, foi 1983, 84, 15 de julho de 84, eu me batizei nas águas e junto comigo se batizou também Maria Gonçalves da Silva, que veio ser minha esposa, né? Você vê que antes de me batizar eu já estava de olho em Maria. Mas a minha história, tudo começou quando meu primo começou a ver visões, a ver vulto, a ver pessoas caminhando nas escadarias do lado de fora da casa e naquele desespero. E minha mãe pediu para mim levar Daniel na Igreja Deus e Amor. Aí foi eu, Daniel, Carlinho, eu fui levar junto, levamos, para a glória de Deus, chegamos naquele culto, para a glória de Deus, foi a mudança de Adão Guilherme para o presbítero Wilson Ferreira Lima. Foi com esse presbítero que eu me batizei, para a glória de Deus, mas assim, foi um culto tão maravilhoso, tão cheio de poder, que do lugar que eu estava, eu orei a Deus, eu disse: Senhor, eu vou na frente, se o Senhor não deixar eu cair, eu vou aceitar o Senhor como meu Salvador. Acredite, irmão, eu fui para frente nesse dia, não teve um sequer que não caísse. Adão Guilherme Domingo orando, mas Jesus honrou a minha palavra, eu não caí, eu tremi. E eu acredito que desceu sobre mim já uma unção do propósito que eu fiz com Deus. Eu já recebi aquela unção, que eu fiquei maravilhado, para a glória de Deus, e meu primo foi liberto. Já nesse culto, a gente aceitou Jesus como Salvador de nossas almas, eu, ele e Carlinho. E depois a gente voltamos para os nossos assentos e terminou o culto. Aquela mocidade da sede era muito jovem, nos rodearam e nos convidaram para entrar para o grupo e disse que teria ensaio. Se a gente queria participar, sim, obviamente entramos. Eu, Carlinho, Daniel, a Deus é Amor, antes não tinha essa restrição de olha que meu cunhado, ele morava com minha irmã, mas não era casado, e ele participava desse grupo de jovens, o Carlinho, né? Depois, mais tarde, que veio chegando essa maturidade, os homens começou a atrapalhar a obra de Deus, porque é o seguinte: a partir do momento que Jesus derrama o Espírito Santo sobre o homem que não está casado, que tem relação com a sua mulher, mas está ali orando, buscando, né, certo que o casamento é uma organização humana para que as coisas fiquem organizadas, né? E aí, para a glória de Deus, mas assim, o poder de Deus estava fluindo de maneira tão extraordinária, e aconteceu que nós ficamos ensaiando, orando, e descemos para o culto da noite. No culto da noite louvamos, né? Lembro como esse, à noite já foi o presbítero Wilson louvando. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais.
Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Disse, aí vem, depois desse ele entrou, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso no culto da noite, né? E, para a glória de Deus, o culto foi uma bênção. E eu, Daniel e meu primo, joelho, oração, cantando joelho. E emendou o culto com a vigília, que na Deus é Amor, vigília era todos os dias, né? Aí emendou, a gente ficou na vigília. E para todo efeito do horário à tarde que nós entramos, ficamos à noite em vigília. E eu já fui para o altar, lembro como hoje, o púlpito era carpetado, tá? Era carpetado e eu ali, ajoelhado, acredite em Deus, ajoelhado em direção ao púlpito, eu amanheci orando. E já, né, porque minha mãe evangélica sempre falou pra gente acerca do evangelho e de Jesus e tal. Mas, noite maravilhosa, mas chorei, falava com Jesus, uma alegria no coração. Fomos para casa logo pela manhã, acredite, voltamos. Eu não lembro bem se a gente foi com o Daniel andando ou foi de carro, sei que a gente voltou andando, né, dos Dois Leões até aqui, a rua Sucupira, a rua Segunda Travessa Sucupira, número 67, viemos andando. E quando a gente chega em casa, estava minha mãe, claro, morava lá, irmã Hilda, que ela morava na mesma rua lá no alto, minha mãe acho que foi chamá-la, e tinha mais algumas pessoas. Logo minha irmã Celina também se converteu e tal, para a glória de Deus, e testemunhamos. Aí nós íamos para o culto, né? E voltava de manhã, a irmã Hilda já estava lá, para poder, porque a irmã Hilda foi uma mãe também, né? Uma pessoa de muito bom testemunho, passou por umas provas terríveis, o fato dela ser muito gorda, ela tinha uma dificuldade para andar, mas não impedia dela, dessa casa dela, vir para nossa casa, não. Né? Mãe de Léo Vives, mãe de né? Cida e outras pessoas mais. É bênção de Deus. Aí, moral da história, né, a gente começou a buscar, mas minha mãe me chamou e disse, filho, meu filho Sivardo, ela mesmo botou o nome Sivaldo e me chamava de Sivardo. Meu filho Sivardo, eu até aqui falei para você de Jesus, mas hoje eu vou te falar de uma outra pessoa. Eu digo, de outra pessoa, minha mãe? Quem? Ela disse, o Espírito Santo. Jesus aí, ela mostrou a passagem, Jesus ele foi ao céu e ele soprou sobre os apóstolos, receba o Espírito Santo. E mostrou a passagem que ele era o Consolador, é ele que estava aqui conosco, o Espírito Santo era invisível, mas ele estava presente, aonde quer que eu fosse, aquela coisa toda. Então, pronto. No outro dia eu já fui para a igreja, amados, com outra determinação. Eu fui para a igreja no intuito de conhecer o Divino Espírito Santo, e eu naquela alegria, aquela ansiedade. Eu tinha uma bíbliazinha, aquelas que dão em hospital, azulzinha, eu botava aqui embaixo das axilas,
que era para ninguém ver. Que ainda tinha aquelas amizades, amigos e tal, quando eu passava otimista, alegre, mas via os colegas sentados, Jailton, Vado, aquela galera, e eles percebendo que eu estava me ausentando deles, mas eu estava na casa de Deus. Hoje, por todos os meus amigos que eu orei, para a glória de Deus, são evangélicos, são cristãos, né? Jailton, Jailton, né? Tem Vado se converteu, mas se afastou, né? Hoje Miranda, Fernando, esposa, família, essa galera, enfim, né? Foi, e eu, desde quando eu me entendi por cristão, eu entendia que tinha que orar por eles, né? E para a glória de Deus, né? Eu e meu primo e Carlinho começamos a evangelizar. Trouxemos um culto ali para o Vale das Pedrinhas, culto na praça, né? Teve um presbítero que era diácono Manuel que pregou, ele que pregou, e para a glória de Deus, aí nasceu a Igreja Deus é Amor da rua Cristóvão Ferreira, né? Na rua Cristóvão Ferreira e tal, dali, né? Conheci o Reinaldo logo depois começou também a congregar ali, depois veio o irmão Luiz, né? Luiz saudoso, Luiz ainda está vivo, glória a Deus por isso, e que ele viva mais até, né? Aquele homem merece viver muito, mas viver bem, né? O ministério não valorizou tanto, eu acredito que ele está ainda na mesma humildade, mas sofredor, né? Que o ministério Deus é Amor deveria olhar esse lado dos pastores, onde os pastores dão sangue mesmo, dão sangue, mas se pegar um dinheiro para transporte ou para alimento, né, eles não dão, mas se um deles tiver uma necessidade de pegar, é já tido como ladrão, tá roubando a obra. Se na casa dele tiver faltando papel higiênico, que tira lá um para já até isso vai prestar conta, aquela coisa, vocês sabem. E a palavra de Deus diz que diga ao obreiro do seu salário. Mas tudo bem, deixa isso para o juízo final. E para a glória de Deus, irmão, eu lembro que falei dessa irmã Hilda, quando a gente vinha da Deus é Amor, em casa já estavam as irmãs assembleianas, que era para orar com a gente. E tinha pessoas que ao chegar e adentrar a casa de minha mãe já era curado, sem a gente ter que mandar a dor embora e etc. Lembro da esposa de meu primo José Raimundo, teve lá, a gente estava orando, quando abriu a porta ela já foi caindo endemoniada, e a gente não precisava ir para cima, não. O demônio caía lá e o resto, quem fazia o papel era Jesus mesmo. A gente, tudo sem experiência, mas cheio do Espírito Santo. Acredite, teve a história de Noêmia. Noêmia tinha uma filha que ela, bebê, leprosa, estava com as roupas grudadinhas no corpo, e ela soube que a gente estava lá orando, aí ela levou a criança, pediu para a gente orar, a gente nós oramos. Acredite que ela foi para casa, quando ela subiu a escadaria, chegou lá em cima, na Sucupira, ela voltou, e voltou chorando no desespero. A gente pensou até que era outra coisa pior, ou que a menina morreu, coisa assim. Aí que ela tirou assim a roupa, mostrou a pele da menina sequinha, irmão. Curada na hora. A lepra sumiu. Depois disso teve também essa Lia, filha de Dona Conceição. Aí já estava já casado com minha esposa. Quando eu ia lá na casa de minha mãe, as pessoas já ficavam de olho e divulgavam. O povo na rua, tudo câmera, né? A melhor câmera da área era as véias e até as meninas novas. E aí chegava, Dado tá aí, Sivaldo. Quem me conhecia por Dado, outro Sivaldo tá aí.
Aí as pessoas levavam os doentes, que era para a gente orar. E aí Lia, filha de Conceição, veio com a filha dela que ela estava com um problema na perna, de isipélio, uma menina, criança com isipélio. Aí eu só disse a ela assim: você, se Jesus realizar esse milagre, você vai aceitá-lo? Ela disse: eu vou sim. Orei, pronto. A menina, na hora, Jesus realizou o milagre. Eliette foi para casa, né? Demorou um pouquinho dela se entregar a Jesus, mas depois ela veio se converter. A filha dela hoje já está moça, casada, mas evangélica para a glória de Deus. Então é assim, os milagres que Jesus faz são incontestáveis, são verdadeiros, são realistas. Eu estava orando, eu gravei até a oração, mandei, que eu oro no grupo, oro para meus irmãos, e na oração citando isso, lembrando dessas coisas. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de orar muito, por isso o diabo luta muito comigo, investe muito contra mim, né? Meus últimos dias, meus últimos anos foram investidas muito forte, mas mesmo fraquejando, mas com Jesus. Porque Jesus, irmão, acredita, é o melhor amigo do homem, viu? Eu fiz muitos discípulos, muitos. Alguns estão nos Estados Unidos, outros estão pregando o evangelho por aí. Alguns nem sabem que eu existo, e quem sabe que eu existo me ignoram, né? E aí por aí se vai. Mas eu louvo a Deus por tudo que eu fiz de coração, não cobrei um centavo a ninguém, e, e eu fiz uma obra ordeira, né? Tem pessoas que fazem a obra em desordem, não. Fiz obra ordeira. O diabo se levantou contra mim, fez calúnia contra mim, fatos que não tinham acontecido. Até meus obreiros vieram me acusar, hoje estão tudo aí arrebentados. Quem me acusou de certas situações e quem acreditou também se atrapalhou feio, tiveram a vida amaldiçoada. Eu falo isso porque está a prova aí, verídica até hoje. Tem uma história de um obreiro lá de Bolandeira que tomou uma igreja nossa e hoje está desviado, tomando cachaça, abandonou lá a igreja, né? Quer dizer, tomou da gente, porque as pessoas ainda vivem aquela ilusão, né? Achando que a igreja é do homem. Cria olho grosso e tem um bocadinho que vem do diabo, que faz a cabeça da pessoa, e a pessoa vai naquela empolgação e abre, e toma, e desvincula da gente. E aí se rebenta. Teve também um casal de obreiro que era uma benção, irmão, na IPPDC, benção. Mas a multiplicação de jovens não era por causa deles, era por causa do cabeça da igreja, que é Jesus, e o presidente, que é de oração e jejum. Então Deus aí se fazia vir e convertia muito jovem. Ela talvez se achou que era bam, e aí deixou o orgulho entrar. Teve um tal de um pregador aí, que era do bebê a bordo. Esse cara já começou a colar e atrapalhar, querer defender, ficar a favor de uma ovelha rebelde contra o pastor que era eu da igreja. Eu tomei o microfone, também dei proibir dele pregar lá na igreja. Moral da história, essa jovem se rebelou, fez cara feia, brigou, aí pronto. Daí para frente não teve mais êxito. Se rebentaram, foi se rebentando. Esse tal pregador, daí a pouco já estava pegando essa criatura. É um negócio sério, irmão. Não adianta se levantar contra o ungido de Deus. Então, quem estiver ouvindo esse testemunho e você estiver agindo dessa situação, dessa forma, busque a Deus, que isso aí é um demônio, tá? Busque a Deus. E essas pessoas estão amaldiçoadas para sempre. Não adianta querer montar ministério mais. Não adianta querer, né? Porque Deus
Se a pessoa não consegue ser fiel à sua liderança, e uma vez eu com a reunião de obreiro, eu disse, olha irmão, eu tomara a Deus permitir eu voltar a congregar com alguém, para vocês ficar sabendo e ouvir meus testemunhos de meus líderes, quem sou eu dentro da congregação. E assim Deus fez, né? Teve um tal do Edmilson mesmo, que misericórdia, o homem, logo quando chegou era uma benção, mas a má conversação levou o homem a ser meu inimigo, né? E, poxa, meu Deus, mas eu só faço, aí as pessoas dizem assim, bispo, perdoa, faça e aconteça. Não, irmão, a gente até perdoa, mas a gente tem que deixar essa mania de esquecer, porque isso aqui é uma forma de preocupação, que eu quero que eles sejam salvos. Então, o reconhecimento, eu estou na palavra. A Bíblia diz, vai ter com a pessoa enquanto está no caminho com ele. Porque, digamos, se Deus hoje me leva, eu tenho tantas queixas para fazer pessoalmente ao Senhor, e o Senhor vai entregar o Senhor vai entregar ao promotor, o promotor aí condena e lança na prisão. E ali fica preso até pagar o último centil. Então, graças a Deus para essas pessoas que eu sempre oro liberando perdão e etc., né? Eu sempre oro liberando perdão e etc., mas é aquela coisa, essa pessoa tem que vir reconhecer seu erro, né? Uma certa feita, eu já tinha mudado já do bairro, já estava aqui na Itinga, o pastor Miranda foi lá na igreja do pastor Ednilson, né? O pastor Ednilson deu até oportunidade para ele pregar, ele pregou, trouxe uma palavra, mas aí para quem ouvia, parecia que o erro era meu. Para quem estava ouvindo, o Ednilson, meu pastor, errou, que ele poderia chegar para mim e dizer assim, bispo, o senhor quer uma oportunidade? Porque eu ia explicar o lado da versão, porque ele saiu como um bom e eu como um pecador, né? E a Bíblia diz que não pague o justo pelo pecador, mas normal, para a glória de Deus, eu me calei, baixei minha cabeça, eu sempre fui assim, né? Negócio de a pessoa tá falando e levantar aquela contenda, aquela briga na igreja, aquela confusão, jamais, não sou disso, né? E aí é tão prova que ele queria tirar o sentimento de culpa que me esqueceu. Não me procura, né? Só fica de escutar as má conversações daí por diante. Estou gravando esse vídeo, irmão, porque Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando e eu percebo que a qualquer momento, pode ser eu, pode ser você, pode ser quem está escutando, né? O Senhor recolher para a glória dele. Amém? Apesar que enquanto eu estou aqui, as pessoas até negam a dar uma oportunidade para poder ministrar e ele ser curado, ele mesmo ser curado, as pessoas ser curado. Mas depois que a gente parte, a pessoa, eu devia dar mais oportunidade, eu devia me aproximar mais. E isso tudo a gente tem que vigiar e tem que fazer agora, né? Eu não preciso mendigar nada de ninguém. Eu quero que vocês saibam que a obra é de Deus, não é do homem. O homem se acha, né, dono de tudo, mas cuidado, tá? Que lá naquele grande dia pode haver que nem o rico e Lázaro, né? O rico deveria fazer por Lázaro enquanto ele estava vivo, mas quando morreu, ele se atrapalhou e feio. Então vamos vigiar, tomar cuidado aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então é assim, eu sou um homem de Deus, era casado, minha esposa o Senhor tomou para si, mas a partida da minha esposa foi assim um descuidado dela, que ela desde jovem, ela gostava de muito açúcar. Você vê que Deus revelou
ela, porque o meu primeiro filho primogênito não tomava o mingau, e o pregador revelou dizendo que ela botava muito açúcar, por isso o menino rejeitava. E moral da história, né? Ela foi revelada, alertada por Deus, e ela continuava nessa aí. Mais tarde foi acometida de diabetes, outras coisas, outras complicações. Você sabe que o diabetes, o açúcar demais, demasiado, trabalha contra a visão, trabalha contra muita coisa no corpo. E também uma mulher muito que a luta que eu passava, ela também passava. Também passava. As pessoas se levantava tanta calúnia contra mim, que até hoje surge boato sobre mim com relação a certa situação, porque lá no Nordeste, quando eu morava lá e congregava lá, teve uma jovem que veio me contar uma situação de um sonho. Eu cheguei e contei para minha esposa. Minha esposa chamou ela no gabinete e conversou com ela. A minha esposa era um amor de pessoa, de mulher. Depois disso surgiu uma história mal contada, né? Tinha também um tal de um Robson, que era uma boa pessoa, em pessoa era um ótimo irmão, mas era tirado a investigador e começou a perseguição, não só comigo, como também com os irmãos do Buqueirão, com o Juarez lá no... Então, para ele, ninguém prestava. E hoje está aí desviado, usando droga. E eu não fico alegre com nada disso, amados. Eu sinto pena, compaixão. E vamos orar para que Deus reabilite esses irmãos, venha se arrepender e venha ser bênção. Se qualquer um pesquisar no período que esses irmãos estavam comigo, era milagre após milagre. O pastor Miranda mesmo, ele tem testemunho fortíssimo. Começou pela casa dele, a esposa dele, a família dele, né? Mas foi uma pessoa que lutou muito contra mim. Eu como liderança e pastor, e ele, por ser policial, achava que era do jeito do quartel. Poxa, isso eu estou expondo porque ninguém nunca chegou para mim, pastor nenhum, ninguém, a não ser meu amigo Espírito Santo, para perguntar a mim, dizer, bispo ou pastor, aconteceu essa situação, se aconteceu, venha, vamos estar orando, vamos estar te ajudando. Ninguém. E simplesmente começaram o boato, até meu próprio obreiro, Jackson, né, contava para as pessoas. E hoje o Jackson está desviado, fiquei sabendo que tem até uma outra menina, largou a família. Então isso é que dá, né, levantar calúnia sem ter prova. A pessoa paga um preço caro. E outras pessoas que acreditam nessas mentiras também pagam preço, começam a pagar preço, né? Estou gravando isso aqui. E se eu tive alguma fraqueza, foi decorrente de muitas perseguições, né? Mas graças a Deus, a minha maior fraqueza é que eu amo o Senhor e gosto de orar. Amém? Glória a Deus. Como diz o louvor, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, pra santo bem tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama.
O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e em tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse-lhe Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Pois é, irmãos, eu tive um obreiro, o pastor Nilton. Ele veio da Assembleia de Deus, congregava comigo lá no Boqueirão. E o que eu achava bonito de Nilton, que ele me imitava. Eu buscava, ele buscava. Eu jejuava, ele jejuava. Se eu abrisse um jejum de 3 dias, ele me acompanhava no jejum de 3 dias. E assim, graças a Deus, o meu desejo era ter obreiros, vários obreiros, tipo Nilton, pastor Nilton. E a nossa amizade hoje é uma amizade firme, é forte, é uma amizade verdadeira. Eu creio assim. Eu não o ajudei tanto quanto eu ajudei os demais, né? Os demais no lado espiritual, né? E assim, eu tenho orgulho do pastor Nilton. Tem bem poucos. Na IPPDC eu tinha Maria Senhorinha, era fiel, muito fiel à minha esposa. O esposo dela, quando o Adriano veio, ele passou a fidelidade para Adriano, era uma fofocaria, aquela coisa. E começou o Adriano querer lutar contra mim. Então, passou uma irmã e deu um recado lá na igreja que Adriano ia destruir o trabalho. E foi dito certo, com aquela mania de gritar. Hoje em dia, a gente não pode gritar com ninguém. A gente tem que ter educação, maneira, né? A pessoa aprende uma coisa do passado, que no caso, na Deus é Amor, os obreiros é assim, os pastores também, é tudo ignorante, né? Na Deus é Amor, ele